Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no Parque Estadual Carlos Botelho, a caminho de Santa Catarina. Estamos em férias, em família. Vamos passar um tempinho lá com os nossos parentes. E esse local aqui sempre nos encanta pela natureza, pela fauna aqui bem diversificada. É um momento em que a gente descansa mesmo no meio da viagem. E eu aproveitei para fazer uma pausa aqui para gravar esse vídeo e falar sobre a leitura do dia no projeto Reavivados por Sua Palavra, que é a Carta de Judas. Nós estamos chegando ao fim de mais um ciclo, já estamos no terceiro ciclo, são 9 anos já, estudando a Bíblia um capítulo por dia. Projeto muito abençoado, projeto da Igreja Adventista Mundial. A ideia é todo dia ler um capítulo da Bíblia e assim em 3 anos a gente completa um ciclo de leituras. Uma leitura mais demorada, mais atenta, com oração, e temos aprendido muito com essas leituras diárias da Palavra de Deus. Temos aí, começando amanhã já o livro de Apocalipse, mais 22 dias, e então encerraremos a leitura de toda a Bíblia nesse ciclo de 3 anos. Hoje é dia 22 de dezembro de 2021, e a leitura de hoje foi justamente a carta de Judas. Judas, ele começa sua carta aqui dizendo que é irmão de Tiago. Tiago, que era irmão de Jesus. Judas não diz necessariamente que era irmão de Jesus, mas nós sabemos então, por tabela, né? Por ele ter dito que era irmão de Tiago. Ele se diz servo de Jesus aqui, no livro, na carta dele. Provavelmente Tiago e Judas fossem filhos de um casamento anterior de José. José era mais velho que Maria, e Jesus então tinha esses meio-irmãos, e Judas era um deles. Começa assim a carta dizendo o seguinte, que foi escrita antes do ano 65 depois de Cristo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz, o amor lhes sejam multiplicadas. É uma carta bem antiga, né? Naturalmente, mas que, no entanto, parece ter sido escrita para os nossos dias, tão atual que ela é. Interessante que logo aqui no verso 3, depois de ter feito a saudação, o prefácio aqui, Judas ele dá a impressão de que iria falar de um assunto, mas por causa de uma necessidade premente naquele momento ali, ele então dirige o tema para outra direção. Quer ver? Amados, quando eu me empenhava em escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, o tema seria esse, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja, ele ia falar sobre salvação, mas ele sentiu da parte de Deus que deveria exortar os irmãos a voltar à fé, a manter firme a fé que uma vez foi entregue aos santos. É interessante porque muitas vezes, algumas vezes acontece isso, né? Nós que somos pregadores, se você é pregador talvez já tenha passado por essa experiência de você ter a intenção de falar de um assunto e o Espírito Santo direcionar para outro tema. Ou mesmo no meio de um sermão, você está falando de alguma coisa, de algum tema que você estudou, escolheu, mas ali no meio do sermão você sente de Deus a necessidade, a vontade de falar de um assunto diferente. Isso é interessante e eu entendo que muitas vezes isso vem realmente de Deus, né, do Espírito Santo que direciona o pregador. E aqui acontece algo parecido, né, quando Judas está com a intenção de falar do tema da salvação, mas ele sente, ele entende que era necessário, sentiu que era necessário falar, trazer uma exortação à igreja. Por quê? Verso 4. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Havia lobos vestidos de ovelha ali fazendo estragos na igreja naquele tempo. E Judas, então, ele passa a falar sobre esse assunto, a denunciar essa infiltração e essas pessoas que, como ele diz, são ímpias e transformaram em libertinagem a graça de Deus, como se a graça nos permitisse então fazer tudo o que queremos, seguir nossos instintos, nossas inclinações. Não é assim, né? A graça nos liberta do pecado para uma vida de santidade em Cristo. Eu vou ler aqui alguns trechos aqui da carta, que realmente é muito interessante.
Diz assim no verso 5, que embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então a carta fala aqui, como toda a Bíblia fala, né, de libertação por um lado, mas também de sentença e juízo por outro. É o mesmo Deus. Deus perdoa, Deus liberta, Deus salva, Deus cancela pecados, mas espera que vivamos uma vida de santidade. Porque no fim das contas, como diz a Bíblia, ele vai destruir o pecado. E também os pecadores que se agarrarem ao pecado e desprezarem a graça de Cristo e a salvação. Então ele libertou um povo do Egito, mas também destruiu aqueles que não creram e se apegaram ao pecado. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Os anjos caídos, os demônios, aqueles que seguiram a rebelião de Satanás. Ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O livro de Judas também ajuda a gente a entender a questão da palavra eterna, né? Fogo eterno, algemas eternas. Na Bíblia, o conceito de eternidade, se está atrelado a Deus, ele, claro, é para sempre. Mas quando se relaciona com coisas humanas, por exemplo, a punição, né, dos seres humanos ou dos ímpios ou dos anjos maus, ela tem um prazo de validade. Eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco esse negócio aí. Mas assim, se os anjos vão ser destruídos, esses anjos caídos, obviamente que essas algemas não têm duração eterna, certo? Agora, as consequências dessa punição é que serão eternas. Diz mais o verso 7, igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Só que se você for lá, próximo ao Mar Morto, onde ficava ali aquela planície onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, não estão queimando ainda hoje. Portanto, o fogo eterno tem que ser entendido nesse sentido, de que as consequências do fogo é que são eternas. Quem é destruído ali não volta mais, é morte eterna, segunda morte, como diz o Apocalipse. Então, esse é um bom exemplo para a gente entender que o inferno, como alguns ensinam por aí, né, esse dogma de que o inferno seria eterno, pessoas estariam queimando ali indefinidamente pelas eras e eras, não é assim. A Bíblia não fala disso, ela fala de aniquilacionismo. Malaquias diz que os ímpios serão como cinzas debaixo dos pés dos salvos na nova terra. E como eu disse, na Apocalipse se fala de segunda morte. E morte é não existência, é a não vida. Portanto, o oposto de vida eterna é não mais viver. Sodoma e Gomorra sofreram essa condenação. Aqui também menciona a imoralidade e práticas contrárias à natureza. A palavra grega original que aparece aqui é ekporneu, ligada à porneia, ou seja, toda prática sexual que não tem que ver com aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade, lá em Gênesis capítulo 1, é qualificada aqui com essa palavra, né, que tem que ver com imoralidade e práticas contrárias à natureza. Quando a gente fala sobre isso, podemos também nos remeter ali a Ezequiel 16, por exemplo, versos 46 e 49. Esse texto fala sobre a destruição de Sodoma também, menciona ali o orgulho, menciona ali a falta de amor e hospitalidade, a arrogância, o desprezo para com os menos favorecidos, e também no verso 50 é mencionada ali uma palavra hebraica que vem, né, é traduzida ali como abominação, toevá. É o correspondente aqui em Judas a ekporneu. Então, Sodoma foi destruída assim por questões de imoralidade sexual, de desvio daquilo que Deus havia estabelecido, e também por outros pecados como arrogância, orgulho, desprezo para com os necessitados. Contaminaram a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Aí menciona aqui que o arcanjo Miguel, que nós entendemos ser Jesus Cristo, por vários textos. Aqui no meu canal você pode procurar um vídeo que tem como título o Arcanjo Miguel, e você vai ver ali um estudo sobre a identidade desse anjo, desse arcanjo, que na verdade é Jesus Cristo. Seguiram, aqui eu estou no verso 11 agora, seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. São 3 personagens aqui do Antigo Testamento que trazem à nossa memória a rebeldia de Caim, a impiedade, né, de Balaão, o falso profeta, e a revolta de Corá. Esse espírito se manifestava também no tempo aqui de Judas na igreja.
São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Aqui é uma linguagem até poética, né? São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Veja, são falsos mestres, falsos pastores, que só causavam estragos na igreja de Deus, sendo árvores sem frutos. Eles não frutificam para o reino de Deus, não traziam boas coisas para a igreja, seus frutos eram de plástico, e os resultados dessa conduta, dessa pregação deles, realmente era deletério, né? Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus anjos, de seus santos. Veja que interessante, Enoque lá atrás já falava sobre a volta de Jesus. E aqui Judas relembra isso, né? A volta de Cristo. Para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Interessante, né? Andam segundo suas paixões e a sua boca fala grandes arrogâncias. Verso 17, mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas paixões ímpias. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito Santo. Causam divisões na igreja, preferem falar de suas próprias ideias, ainda que essas ideias possam causar escândalo e divisões, contendas na igreja. São pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, porque onde há o Espírito Santo, ali existe a unidade, ali existe o vínculo da paz, ali existe o amor e aquele ato de preferir as pessoas acima, né, de nossas preferências, né, a salvação delas é mais importante do que a nossa opinião e nossas preferências. E finalmente, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui, Judas faz um apelo para que nós tenhamos paciência também com aqueles que têm dúvidas. Ajudemos as pessoas que estão aí, quem sabe, confusas, mas denunciemos, sim, aqueles falsos pastores que estão causando divisão, estão promovendo a discórdia, promovendo o pecado no meio do povo de Deus. Seria muito bom poder falar só de salvação, de graça, das coisas que nos enchem de alegria, né? Mas muitas vezes precisamos, como Judas também, denunciar o pecado, denunciar os falsos pastores, a fim de que as pessoas possam crer na fé que uma vez foi entregue aos santos. Que a leitura da palavra de Deus nos ajude a ter esperança, mas também andar no caminho certo, aquele que Deus propôs, na justiça de Deus. A justiça de Deus é a vontade dele, revelada na palavra. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.